No Pílulas Clínicas de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o uso da lurazidona no transtorno bipolar. A lurazidona, ela é um fármaco classificado como um antipsicótico de segunda geração, ou seja, um antipsicótico mais moderno. Ele é um medicamento que foi introduzido recentemente no Brasil. Dos fármacos antipsicóticos, está entre os últimos que estão sendo comercializados, apesar de ser um fármaco que já vinha sendo produzido e utilizado em outros países há alguns anos. A lurazidona, ela pode ser utilizada para tratar quadros psicóticos, como a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, mas no transtorno bipolar, é um fármaco que vem sendo utilizado cada vez mais como um fármaco para as fases depressivas. Então isso é importante ressaltar porque às vezes alguns fármacos eles recebem de maneira geral a denominação de estabilizadores de humor, mas eles não têm propriedade de tratar todas as fases da doença. Assim como a lamotrigina, a lurazidona ela não tem efeito antimaníaco agudo e não possui um efeito protetor contra a mania. Então, a lurazidona ela não pode ser utilizada sozinha no transtorno bipolar e não pode ser utilizada junto somente com fármacos antidepressivos. Então, um esquema no qual a lurazidona está junto com lamotrigina, por exemplo, eu só tenho fármacos para fase depressiva. Né? Não vou ter fármacos protegendo para sintomas de mania e sintomas mistos, e nem preventivos de mania, nem preventivos de sintomas mistos. Então é muito importante tomar cuidado no tratamento para que todas as fases da doença estejam adequadamente tratadas, porque o transtorno bipolar é uma doença complexa que possui vários polos de apresentação e que os medicamentos eles têm que estar cobrindo adequadamente todos os campos da doença. Então, por exemplo, o uso de lurazidona com antidepressivos clássicos também não é uma combinação adequada. Entretanto, o uso de lítio com lamotrigina, de valproato com lamotrigina, risperidona o uso de lítio com lurazidona, de divalproato com lurazidona, risperidona com lurazidona, aripiprazol com lurazidona e por aí vai, outros fármacos antimaníacos, aí sim você tem um tratamento adequado. E é importante ressaltar que nem todas essas combinações que eu citei foram adequadamente testadas, né? Então a gente tem algumas combinações que foram sim testadas, por exemplo, lítio ou divalproato com lurazidona, mas outras como risperidona, que eu mencionei, e aripiprazol com lurazidona não foram adequadamente testadas. A combinação de carbamazepina com lurazidona ela não é recomendada por conta da interação farmacológica. A carbamazepina ela reduz os níveis de lurazidona. Então, apesar de ser uma combinação que do ponto de vista clínico seria um fármaco antimaníaco com um fármaco com efeito antidepressivo, do ponto de vista farmacológico essa combinação não vai dar certo porque vai ocorrer uma metabolização e a lurazidona vai reduzir os seus níveis séricos. Vários pontos importantes também sobre a lurazidona, e um deles é que é um fármaco que precisa ser consumido junto com uma dieta de pelo menos 350 calorias. Então, quando o paciente não ingere alimentos junto com a lurazidona, a sua biodisponibilidade vai cair muito e, obviamente, que a eficácia antidepressiva vai reduzir. As doses de lurazidona, elas são doses que começam em 20 miligramas por dia e vão sendo incrementadas a cada 20 miligramas por dia a cada 7 dias, de maneira que o paciente que seja observado se o efeito antidepressivo está acontecendo naquele paciente. É um fármaco que possui o principal efeito colateral dele é risco de acatesia, que é um efeito neurológico, um efeito colateral neurológico, no qual o paciente começa a apresentar inquietação motora, dificuldade de permanecer sentado. Né? Então, se o paciente já apresentou esse efeito colateral com aripiprazol, que é outro fármaco que apresenta um alto índice desse efeito colateral, é importante tomar muito cuidado no uso de lurazidona e principalmente começar com doses mais baixas e ir aumentando mais lentamente. Então hoje a gente falou um pouquinho sobre a lurazidona no transtorno bipolar
e os cuidados que o clínico tem que ter com o seu uso na prática clínica.